May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. Dirigisse um homem à sua vontade para a ideia de doença, e a moléstia lhe responderia ao apelo, com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço, porque a sugestão mental positiva determina a sintonia e receptividade da região orgânica em conexão com o impulso havido. E as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental dos milhões de pessoas que as entretêm, acorrerão em massa, absorvidas pelas células que as atraem, em obediência às ordens interiores reiteradamente recebidas, formando no corpo a enfermidade idealizada. Claro que nesse capítulo tínhamos a questão das provas necessárias nos casos em que determinada personagem renascesse atendendo a impositivos das lições expiatórias. Mas mesmo ali o problema de ligação mental era infinitamente importante, porquanto o doente que se compraz na aceitação e no elogio da própria decadência acaba na posição de excelente incubador de bactérias e sintomas mórbidos, enquanto que o espírito em reajustamento, quando reage, valoroso contra o mal, ainda mesmo que benéfico e merecido, encontra imensos recursos de concentrar-se no bem, integrando-se na corrente de vida vitoriosa. Eu registrava as explicações profundamente edificado, e não obstante a longa pausa que se fez espontaneamente, não ousei interromper o curso da argumentação, a fim de não quebrar a linha do pensamento. Depois de alguns instantes, sempre prestimoso e digno, Gúbio continuou. Nossa mente, meus amigos, é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores com objetivos de aperfeiçoamento. Nosso organismo perispiritual, fruto sublime da evolução, quanto ocorre ao corpo físico na esfera da crosta, pode ser comparado aos polos de um aparelho magnetoelétrico. O espírito encarnado dessa forma sofre a influenciação inferior através das regiões em que se situam o sexo e o estômago, e recebe os estímulos superiores ainda mesmo procedentes de almas não sublimadas através do coração e do cérebro. Quando a criatura busca manejar a própria vontade, escolhe a companhia que prefere e lança-se ao caminho que deseja. Se não escasseiam milhões de influxos primitivistas, constrangendo-nos, mesmo aquém das formas terrestres, a entreter emoções e desejos em baixos círculos, e armando-nos quedas momentâneas em abismos do sentimento destrutivo, pelos quais já peregrinamos há muitos séculos, não nos faltam milhões de apelos santificantes, convidando-nos à ascensão para a gloriosa imortalidade. Entenderam agora como é compreensível a opção de certos espíritos pela casa escura do crime, depois do túmulo? Qual ocorre a milhões de entidades encarnadas que, em plena harmonia com a natureza terrestre, estimam viver no domicílio da enfermidade. Atitudes mentais enraizadas não se modificam facilmente. Gúbio continuou exemplificando que o rei que governa milhares, o condutor que se acostumou a traçar férias diretrizes,
O homem que se habituou a dobrar caracteres alheios, quando não dispõe de princípios santificantes no terreno idealístico para se alimentarem intimamente na tarefa a que se consagram, não se transformam em servidores humildes de um momento para outro só porque se desfizeram da carga de células materiais. Quando não se recomendam aos precipícios da loucura no eclipse total da razão por tempo indeterminável, em vista dos desvarios na intelectualidade e no poder, são conservados e respeitados na obra evolutiva do mundo pelas qualidades apreciáveis e dignas que já conquistaram. Embora as paixões violentas que lhes assinalam a vida íntima, e são utilizados então por gênios superiores nos serviços de aprimoramento planetário, em que vigiam e reajustam os mais fracos, sendo vigiados e reajustados pelos mais fortes, convertendo-se gradual e imperceptivelmente ao supremo bem, aceitando o plano divino, em cuja execução passam a colaborar com fidelidade e valor. Em tal posição auxiliam e são auxiliados, dão e recebem, impulsionam o progresso e progridem a seu turno. Semelhante realidade obrigava-nos a meditar na extensão do serviço espiritual em todos os ângulos evolutivos. Educação para a eternidade não se circunscreve à ilustração superficial de que um homem comum se reveste sentando-se por alguns anos num banco de universidade. É obra de paciência nos séculos. Se árvores existem assinaladas por centenas de anos dentro das finalidades a que se destinam, que dizer dos milênios reclamados por uma individualidade no capítulo da própria sublimação? Não poderíamos olvidar desse modo o amor que devemos aos ignorantes, aos fracos e aos infelizes. Imprescindível se torna caminhar nos passos daqueles que igualmente um dia nos estenderam compassivas mãos. Aqueles argumentos de Gúbio era demasiado edificante para que interferíssemos com indagações novas. O orientador percebeu a oportunidade do esclarecimento e continuou explicando que os átomos que integram a hóstia de um templo são no fundo iguais àqueles que formam o pão pobre de uma penitenciária. Assim, toda a matéria é em si mesma passiva e plástica. É análoga nas mãos das entidades sábias ou ignorantes, amorosas ou brutalizadas no estado de condensação conhecido na crosta planetária e além dele. Em razão disso, são compreensíveis as transitórias construções levantadas no plano espiritual por criaturas desviadas do bem. Para quem anestesiou as faculdades do prazer fugitivo, a separação da carne geralmente constitui acesso a doloroso estágio na incompreensão. E considerando que a maioria das criaturas humanas persegue as sensações do corpo físico, qual se as atrações genésicas e o desvairado apego aos bens provisórios dos círculos mais baixos encerrassem toda a felicidade do mundo, a colheita de personalidades desequilibradas é sempre inquietante, conservando quase inalteradas as fileiras escuras dos insensatos cultivadores da satisfação egoística a qualquer preço. Loucos perigosos por voluntários, dirigidos por inteligências soberanas especializadas em dominação, constituem hordas terríveis, que a bem dizer vigiam as saídas das esferas inferiores em todas as direções. Diante daquelas argumentações, inquiriu Elói sob visível consternação, porque Deus permitia semelhante irregularidade. Não bastaria ligeira ordem do Eterno para sanar toda aquela desarmonia? Gúbio prestativo não se fez esperado na resposta. Sorrindo, franco, aduziu com interesse
se não seria o mesmo que perguntar o motivo pelo qual o Senhor havia nos esperado até ontem? Acreditaremos em paraísos miraculosos? Não sabíamos, porventura, que cada homem se sentará no trono que levantou ou se projetará ao fundo do abismo que preferiu? Além disso, é necessário reconhecer que se o lapidário aprimora a pedra usando lima resistente, o Senhor do Universo aperfeiçoou o caráter dos filhos transviados de sua casa usando corações endurecidos, temporariamente afastados de sua obra. Dessa forma, nem sempre o melhor juiz pode ser o homem mais doce. Qualidades morais e virtudes excelsas não são meras fórmulas verbalistas. São forças vivas. Sem a posse delas é impraticável a ascensão do espírito humano. Personalidades vulgares apegam-se à salvaguarda de recursos exteriores e neles centralizam os sentimentos mais nobres, prendendo-se a fantasias inúteis. Encarcera-lhes, então, a mente na insegurança, na fragilidade e no pavor. O choque da morte imprime-lhes tremendos conflitos à organização perispirítica, veículo destinado às suas próprias manifestações no círculo novo de matéria diferente a que foram arrebatadas. E após perderem abençoados anos no campo didático da esfera carnal, enredadas em conflitos deploráveis, erram aflitas, exânimes e revoltadas, ajustando-se ao primeiro grupo de entidades viciosas que lhes garantam continuidade de aventura em fictícios prazeres. Formam associações enormes e compactas com base nas emanações da crosta do mundo, onde milhões de homens e mulheres lhes sustentam as exigências mais baixas. Fazem vida coletiva provisória à força de sugarem as energias da residência dos irmãos encarnados, qual se fossem extensa colônia de criminosos vivendo a expensas de generoso rebanho bovino. Importa ponderar, contudo, que o homem explora a vaca, menos consciente e incapaz de ser julgada por delito de conivência, ao passo que na esfera humana o quadro apresenta outro aspecto. A criatura racional não se eximirá à responsabilidade. Se o perseguidor invisível aos olhos terrestres erige agrupamento para culto sistemático à revolta e ao egoísmo, o homem encarnado, senhor de valiosos patrimônios de conhecimento santificante, garante-lhes a obra nefasta pela fuga constante às obrigações divinas de cooperador de Deus no plano de serviço em que se localiza, alimentando ruinosa aliança. Um e outro, por isto, partilhando os resultados da indiferença destrutiva ou da ação condenável, atritam e se vasculejam reciprocamente tais quais feras que se entredevoram na floresta da vida. Obsidiam-se mutuamente quando nos atilhos educativos da carne ou na ausência deles. Atravessam dessa forma séculos assim, jungidos um ao outro, presos a lamentáveis ilusões e propósitos sinistros com extremas perturbações para si mesmos, já que a herança celestial se faz naturalmente vedada a todos aqueles que menosprezam em si próprios as sementes divinas. E há milhões de almas humanas que se não afastaram ainda da crosta terrestre há mais de 10.000 anos. Morrem no corpo denso e renascem nele, qual acontece às árvores que brotam sempre profundamente arraigadas no solo. Recapitulam individualmente e coletivamente lições multimilenárias sem atinarem com os dons celestiais de que são herdeiras, afastadas deliberadamente do santuário de si mesmas no terreno movediço da egolatria inconsequente, agitando-se de quando em quando
em guerras arrasadoras que atingem os dois planos no impulso mal dirigido de libertação, através de crises inomináveis de fúria e sofrimento. Destroem então o que construíram laboriosamente e modificam processos de vida exterior, transferindo-se de civilização. O instrutor, sentindo a profunda atenção com que lhe seguíamos a palavra, acentuou depois de leve pausa. Todavia, no fluir e refluir das eras numerosas, os filhos do planeta que se conservam atentos às determinações divinas, livres da antiga escravidão à miséria moral, tornam ao ambiente escuro do cativeiro que já abandonaram, a fim de ampararem os irmãos ignorantes e desvairados em sublime trabalho de compaixão. Formam as vanguardas do Cristo nos mais diversos pontos do globo, e aos milhões, sob o patrocínio dele, operam no amor e na renúncia, avançando dificilmente, embora humanidade adentro, enfrentando as ofensivas incendiárias e exterminadoras com as bênçãos da luz celeste. Quem diria na Terra, nosso velho domicílio, que a vida infinita se estenderia assim estranha e ameaçadora? Certamente, André. Porém, a ortodoxia no mundo costuma ser o cadáver da revelação. Argumentos teológicos de milênios obstruem os canais da inteligência humana quanto às realidades divinas. Mas a criatura prosseguirá na tarefa de autodescobrimento. A força mental na luta comum permanece restrita aos círculos acanhados da personalidade egoística, copiando o molusco algemado à concha. E sabemos que semelhante energia, patrimônio eterno com que nos sublimamos ou viciamos, emite raios criadores sobre a matéria passiva que nos cerca, dependendo de nós a direção que venha a tomar. Todos aqueles argumentos eram expostos dentro de uma lógica até então desconhecida por mim e Eloy. E os exemplos se seguiam. Se milhões de raios luminosos formam um astro brilhante, era natural que milhões de pequeninos desesperos integrassem um inferno perfeito. Herdeiros do poder criador que somos, geraremos forças afins conosco aonde estivermos. Tudo isso perfeitamente inteligível. Era por esta razão que o Senhor mandou constar no livro divino o seu aviso celestial. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abre a porta viva da alma, haverá realmente o colóquio redentor entre o mestre e o discípulo. O coração é tabernáculo e a sublimação das potências que o integram é a única via de acesso às esferas superiores. O devotado orientador fixou o gesto de quem dava término oportuno às explicações, sorriu benévolo e interrogou-nos qual de nós cometeria o absurdo de exigir voo ao balão cativo. A mente humana, enraizada nos interesses mais fortes da Terra, não detém outro símbolo. Calamo-nos atendidos em nossa fome de elucidações. Colhéramos ali, na conversação de alguns minutos, precioso material de observação para longo tempo. Prosseguíamos agora em silêncio, estáticos ante a beleza imponente da noite, maravilhosamente constelada. Vento brando sussurrava cânticos sem palavras na folhagem leve, e grupos de amigos que nos defrontavam de instante a instante mostravam no olhar a mesma doce felicidade que transbordava no arvoredo florido. E assim, banhados em comoções inesquecíveis,
Buscamos o santuário em que receberíamos instruções para serviço próximo, inundados de confiança e alegria, na posição de trabalhadores jubilosos que caminhassem contentes para a luta, como se avançassem felizes para uma festa de luz. O zimbório estrelado aos raios liriais da lua espalhava em torno vibrações de beleza inexprimíveis, semeando esperança, alegria e consolo. Informado quanto aos objetivos que nos conduziriam à crosta, com escalas por uma colônia purgatorial de vasta expressão, vale-me da hora amena para aproveitar a convivência com um instrutor, tentando arrancar-lhe observações que vinham sempre revestidas de preciosos ensinamentos. Senhor Gúbio, é admirável pensar que se formam verdadeiras expedições em nossa esfera para atender a simples caso de obsessão. Os homens encarnados, André, não suspeitam a extensão dos cuidados que despertam em nossos círculos de ação. Somos todos, eles e nós, corações imantados uns aos outros na forja de benditas experiências. No romance evolutivo e redentor da humanidade, cada espírito possui capítulo especial. Ternos e ríspidos laços de amor e ódio, simpatia e repulsão acorrentam-nos reciprocamente. As almas corporificadas na crosta guardam-se em passageiro sono, com esquecimento temporário quanto às atividades pregressas. Banham-se na estige dos antigos, cujas águas lhe facultam durante certo tempo valiosa segurança para retorno a oportunidades de elevação. Todavia, enquanto se mergulham em ouvido benéfico, demoramo-nos por nossa vez em abençoada vigília. Os perigos que nos ameaçam os entes amados de agora ou de épocas que o tempo consumiu desde muito não nos deixam impassíveis. Os homens não se acham sozinhos na estreita senda de provas salutares em que se confinam. A responsabilidade pelo aperfeiçoamento do mundo compete-nos a todos. Entendi, Sr. Gúbio. Agora, com respeito à jovem senhora que nos cabe socorrer, a enferma cuja essa assistência fomos admitidos está, por exemplo, em vosso passado espiritual? Sim, André, mas não fui designado para servir no caso de Margarida, a doente que nos compele a breve expedição do momento apenas porque houvesse sido minha filha em eras recuadas. Em cada problema de socorro é imprescindível considerar as várias partes em jogo. Em virtude do enigma de obsessão que nos propomos resolver, somos levados a buscar todas as personalidades que compõem o quadro de serviço. O instrutor esclareceu que perseguidores e perseguidos entrelaçam-se em cada processo de auxílio em grande expressão numérica. Cada espírito é um elo importante e em extensa região da corrente humana. Quanto mais crescemos em conhecimentos e aptidões, amor e autoridade, maior é o âmbito de nossas ligações na esfera geral. Almas existem que se veem sob o interesse de milhões de outras almas. Enquanto os movimentos da vida se estendem, harmoniosos sob os ascendentes do bem, as dificuldades não chegam a surgir. Contudo, quando a perturbação se estabelece, não é fácil desfazer obstáculos, porque em tais circunstâncias é indispensável que procedêssemos com absoluta imparcialidade, dando a cada um quanto lhe caiba. O homem terrestre, mormente nos dias tormentosos, costuma ver somente o seu lado, mas acima da justiça comum, propriamente considerada,
outros tribunais mais altos funcionam. Em razão disso, todos os casos de desarmonia espiritual na Terra movem aqui no plano espiritual extensa rede de servidores que passam a tratá-los sem inclinações pessoais, em bases do amor que Jesus exemplificou. E nessas ocasiões, preparamo-nos a satisfazer todos os imperativos de trabalho salvacionista que a tarefa nos imponha ou proporcione, dentro das atividades que lhes são conexas. A essa altura da instrutiva conversação, chegamos a gracioso templo. Nesse doce recanto consagrado à materialização de entidades sublimes, a luz suave da noite calma como se fazia mais bela. As vibrações constantes das preces aí emitidas por vários séculos tinham criado em torno da edificação prodigioso clima de encantamento. Melodia celeste derramava-se a surdina e as flores delicadas do átrio pareciam corresponder aos sons cristalinos, variando no brilho e na cor quase que imperceptivelmente. Eu trazia o coração opresso como se a felicidade das últimas horas em que ouvira tão confortadoras e tão graves reflexões atinentes à extensão do mundo e da vida me aproximasse à insignificância pessoal da grandeza divina. E lágrimas tranquilas inundaram meu rosto. O instrutor tomou-nos à frente e juntos penetramos o jardim que circundava o aprazível santuário. Alguns irmãos adiantaram-se acolhedores. Um deles, o instrutor Gama, que se encarregava dos serviços da casa, abraçou-nos e disse com bondade que chegávamos no momento preciso, pois os doadores de fluidos sublimados encontravam-se a postos e a outra comissão já estava ali. Entramos sem detença. Eu soube de imediato que outro grupo, constituído aliás por duas irmãs, ali se achava com o objetivo de receber instruções de serviço para esferas mais baixas. Cariciosa claridade azul brilhante banhava o largo recinto, adornado de flores níveas, semelhantes aos lírios que conhecemos na terra. Não houve tempo para conversações prévias. Em seguida, às saudações ligeiras e cordiais, foi composto o conjunto de oração. Os doadores de energia radiante, médiuns de materialização em nosso plano, se alinhavam não longe em número de 20. Comovedora partitura soou, argentina e leve, em aposento próximo, predispondo-nos à meditação de ordem superior. E logo após a prece, formosa e espontânea, pronunciada pelo responsável mais altamente categorizado na instituição, eis que a tribuna doméstica se ilumina. Esbranquiçada nuvem de substância leitosa brilhante adensa-se em derredor e pouco a pouco desse bloco de neve translúcida emerge a figura viva e respeitável de veneranda mulher. Indizível serenidade caracteriza-lhe o olhar simpático e o porte de Madonna antiga repentinamente surge à nossa frente. Cumprimenta-nos com um gesto de bênção, como que nos endereçando a todos os raios da luz esmeraldina que em forma de auréola lhe exornam a cabeça. As duas moças que formavam a comissão de serviço estranha à nossa avançaram com lágrimas discretas e rojaram-se genuflexas.